Bom dia, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência de apresentação dos resultados da Sinqia, referente ao primeiro trimestre de 2020. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Bernardo, que irá iniciar a apresentação. Por favor, Sr. Bernardo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado pela presença em nossa teleconferência. Eu gostaria de começar a apresentação pelo slide número 2, onde eu destaco importantes recordes de receita líquida e receita recorrente. Nesse primeiro trimestre de 2020, registramos receita líquida recorde de 48,6 milhões, um crescimento de 26,2% sobre o mesmo período do ano anterior. No acumulado de 12 meses, o crescimento também foi expressivo, 25,1%, alcançando um montante de 185,2 milhões. A receita recorrente também foi recorde, 41,2 milhões no trimestre, um crescimento de 27,5% contra o primeiro trimestre do ano anterior e representou 84,7% do total da receita líquida da empresa, o maior percentual já observado na história da companhia. No acumulado de 12 meses, a receita líquida recorrente foi de 154,2 milhões, aumento de 27,5%, e alcançou o total de 83,3% do total da receita líquida. Esse alto volume de receitas recorrentes nos proporciona previsibilidade dos resultados, mesmo em cenários mais incertos. Passando agora ao slide número 3, destaco inicialmente o lucro bruto do primeiro trimestre, que foi de 15,8 milhões, um crescimento de 29,2% sobre o mesmo período do ano anterior, com margem bruta de 32,4%. No acumulado de 12 meses, o lucro bruto cresceu 16%, alcançando 61,4 milhões, com ligeira redução da margem para 33,2%, impactada principalmente pelo aumento dos custos com implantações, resultante do maior volume de vendas de software. No gráfico ao centro, observamos que as despesas gerais e administrativas alcançaram 12,5 milhões no trimestre, um aumento de 3% em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 25,6% da receita líquida, uma queda de 5,7 pontos percentuais, mesmo com os maiores gastos com comissão da equipe comercial e da infraestrutura tecnológica. No acumulado de 12 meses, as despesas gerais e administrativas foram 43,7 milhões, representando 23,6% da receita líquida e uma redução de 2,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano anterior, isso já com a captura de sinergias das aquisições recentes. No gráfico à direita, mostramos que o EBITDA ajustado, ou seja, desconsiderando os itens extraordinários relacionados às aquisições, foi de 3,4 milhões, redução de 5,7% sobre o primeiro trimestre do ano anterior, com margem ajustada de 7%. A margem nesse trimestre foi ligeiramente pressionada pela redução do lucro bruto de serviços, pelo aumento dos custos com as implantações de software, que foram de 2,9 milhões sobre o primeiro trimestre de 2019. No acumulado de 12 meses, o EBITDA ajustado foi de 20,9 milhões, um crescimento de 14,2%, e margem de 11,3%, um pouco menor que do período anterior, mas plenamente de acordo com a estratégia da companhia de estimular o crescimento das receitas recorrentes de software por subsídio de parte dos custos de implantações. Eu vou passar a palavra agora ao Tiago, nosso diretor financeiro e de RI, que vai dar seguimento à apresentação. Por favor, Tiago. Obrigado, Bernardo.
No slide 4, nós começamos mostrando o valor bruto da carteira de contratos recorrentes de software, que alcançou 146,9 milhões no primeiro TRI, um aumento de 33,4 milhões na comparação com o mesmo período do ano anterior. A carteira inorgânica, proveniente das aquisições Softpar e Stock Info, totalizou 23,1 milhões. E a carteira orgânica totalizou 123,8 milhões. O crescimento da carteira de contratos consolidada foi de 29,5% e o crescimento da carteira orgânica foi de 9,1%. Eu queria ressaltar que no primeiro TRI nós reclassificamos um contrato de software para serviço, afetando a comparabilidade dos números, e sem essa reclassificação, o crescimento da carteira orgânica foi de 9,6%. Na comparação com resultados divulgados em trimestres passados, nós notamos uma discreta desaceleração no crescimento da carteira orgânica. Isso ocorreu porque alguns clientes revisaram suas prioridades estratégicas, cancelando implantações que ainda não tinham sido iniciadas, e um cliente SaaS alterou a sua modalidade de contrato, diminuindo a mensalidade. Além disso, nós observamos uma retração nas vendas a partir da segunda metade de março, devido ao coronavírus. Mas a boa notícia aqui é que nós já enxergamos sinais de uma retomada gradual. Os indicadores comerciais mais recentes sugerem que a retração observada no começo da quarentena não se sustentou por muito tempo. Portanto, nós gostaríamos de transmitir uma palavra de tranquilidade para os nossos investidores. No slide 5, passamos para a explicação do resultado por unidade de negócio. No lado esquerdo acima, a unidade de software, que representa 72% do total, registrou receita líquida recorde de 35 milhões, com crescimento de 41,1%. Isso significa uma adição total de 10,2 milhões, sendo uma adição orgânica de 5,2 milhões e inorgânica de 5 milhões. Eu gostaria de enfatizar a importância disso. A adição orgânica, principalmente em subscrição, significa que nós concluímos implantações importantes nesse primeiro TRI e convertemos backlog em receita. E no lado esquerdo abaixo, a unidade de software apresentou lucro bruto de 13 milhões, com crescimento de 42,8%. A margem bruta foi de 37,2%, um aumento de 0,4 ponto percentual. E eu gostaria de lembrar que a base de comparação é baixa, porque nós realizamos 2 aquisições no início de 2019 que impactaram a lucratividade. Mas ainda assim, eu queria ressaltar esse leve aumento de margem. Como o Bernardo mencionou, os custos com implantação foram de 5,6 milhões no primeiro TRI, contra 2,7 milhões no mesmo período do ano anterior. No início de 2020, nós tomamos a decisão de aumentar a equipe, e também por essa razão nós concluímos implantações importantes, conforme eu disse há pouco. Isso continua comprimindo a lucratividade no curto prazo, já que o aumento de equipe nos custou 2,9 milhões a mais, e representam 8,2 pontos de margem bruta de software. No lado direito acima, a unidade de serviço, que representa 28% do total, registrou receita líquida de 13,6 milhões, estável na comparação com o mesmo período do ano anterior. Apesar do crescimento de 0,8 milhão em outsourcing, houve uma redução de 0,9 milhão em projetos. Nós começamos 2020 com uma perspectiva muito favorável para essa unidade, com a assinatura de contratos significativos de outsourcing. Nós havíamos iniciado a montagem das equipes, mas tivemos que interromper no meio de março devido ao coronavírus. Depois de algumas semanas de interrupção total, a montagem foi retomada, em uma velocidade menor, mas foi retomada, e novas oportunidades comerciais começaram a surgir. Como só aconteceram 2 casos pontuais de redução de contrato, nós ainda não vemos motivos concretos para preocupação. Embora esse negócio tenha uma resiliência teoricamente menor, ele está se comportando muito bem na crise.
E no lado direito abaixo, a unidade de serviços apresentou lucro bruto de 2,8 milhões, contração de 10,9%. Isso ocorreu porque, em projetos, a redução de custo de R$0,5 milhão não foi suficiente para compensar a redução de receita de 0,9 milhão. Por consequência, a margem bruta foi de 20,2%, redução de 2,3 pontos percentuais. Mudando para o slide 6, o gráfico à esquerda mostra o caixa bruto, que foi de 340,9 milhões no primeiro TRI. Houve uma redução de 24,1 milhões na comparação com o quarto TRI, redução principalmente relacionada à recompra de ações de 8,3 milhões, aumento no contas a receber de 8,1 milhões, que se deve a causas operacionais, não é um aumento relacionado aos efeitos do coronavírus, e por fim a amortização de aquisições e da dívida financeira de 6,1 milhões. O gráfico ao centro ilustra a dívida bruta, que foi de 94,9 milhões no primeiro TRI. Houve redução de 6 milhões na comparação com o quarto TRI, pela amortização das aquisições, de 4,1 milhões, e da dívida financeira, de 1,9 milhão. E o gráfico à direita mostra o caixa líquido, que foi de 246 milhões no primeiro TRI, queda de 18,1 milhões na comparação com o quarto TRI, pelas razões já explicadas. Nós podemos perceber que a companhia está bastante capitalizada, mas diante da nova realidade econômica, no curto prazo, nós adotaremos uma postura mais conservadora, sem prejudicar o plano de longo prazo de consolidação. Por enquanto, nós vamos seguir nosso plano de M&A sem contar com alavancagem relevante no curto prazo, aguardando um cenário de menos incerteza para reavaliar essa decisão. E para concluir, no slide 7, nós gostaríamos de deixar 3 importantes mensagens finais. Sobre os desafios comerciais, a crise provocada pelo coronavírus provocou uma retração nas vendas no final do primeiro TRI, com efeito sobre o ritmo de crescimento da carteira de contratos, mas nós temos notado sinais de uma retomada gradual. Nós reconhecemos que nesse cenário vai ser mais difícil vender do que foi nos últimos 2 anos, mas as oportunidades comerciais continuam surgindo sim e nós vamos extrair o máximo possível delas. Com relação aos desafios operacionais, nós tivemos um progresso importante nas implantações de software, permitindo uma adição orgânica de R$4 milhões nas receitas de subscrição. Esse progresso tem um impacto menos óbvio, mas importante para a companhia. Nós estamos reduzindo a fila de implantações, abrindo espaço para novas oportunidades comerciais e preparando a Sinqia para largar na frente no pós-crise. E por fim, sobre a estratégia de aquisições, nós vamos adotar uma postura mais conservadora, com execução mais lenta no curto prazo, sem prejudicar o plano de longo prazo. E para ser claro no recado, a gente ainda espera algumas aquisições sim em 2020. Estamos confortáveis para evoluir nas transações que apresentarem uma estrutura compatível com o momento atual, mas nós não vamos assumir riscos desnecessários nesse momento. Obrigado a todos pela presença na nossa teleconferência e agora nós vamos abrir para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Assim, então, abrimos espaço para perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, por favor, asterisco 1. Se sua pergunta for respondida em algum momento, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. As perguntas serão atendidas na ordem que forem recebidas. E solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos algumas perguntas. Temos uma pergunta do Rogério Tayar. Rogério, pode prosseguir. Bom dia a todos, bom dia ao Bernardo, bom dia ao Thiago, também estendo o meu dia ao Luciano. Parabenizo toda a equipe da Sinqia, na qual eu acompanho há um bom tempo, pela excelente gestão. A minha pergunta é muito específica em relação à estratégia de aquisições, M&As. A gente sabe que nesse momento de coronavírus, as oportunidades surgem de maneira muito mais crescente.
e muitas empresas que, imagino, estavam no pipeline, estavam na carteira de mapeamento da Sinqia, provavelmente tenham em situações mais críticas, o que possibilita uma melhor estratégia de consolidação das aquisições. E a minha pergunta é se esse quadro, se esse avanço do processo de aquisições tem ocorrido e concomitantemente a isso, como que está a proteção RED do dinheiro obtido com o follow-on em setembro do ano passado. Bom dia e agradeço a todos. Rogério, bom dia, obrigado pela pergunta. É o Thiago falando. Bom, sobre a nossa estratégia de aquisições, de fato, quando a crise do coronavírus se intensificou, a gente passou a receber algumas ligações de empreendedores do nosso setor, um pouco mais ansiosos para retomar, para progredir nas discussões sobre M&A com a Sinqia, né? Em geral, as empresas do nosso setor, elas são bastante saudáveis, têm um volume de receita recorrente elevado, custos relativamente controlados, então eu não acredito que deve haver uma pressão relevante no sentido de essas empresas estarem em uma situação financeira delicada, mas eu acredito sim que o nosso contexto vai motivar alguns empreendedores a buscarem esse tipo de conversa e em condições, na minha opinião, que são mais favoráveis nesse momento para o comprador do que para o vendedor, né? Não só no caso da Sinqia, como no mercado em geral. Então, de fato, isso vem acontecendo, né? Sobre a nossa estratégia de M&A, nós começamos o ano com 3 oportunidades de estágio mais avançado. Uma delas saiu da mesa nos últimos meses, outra entrou no lugar. Foi uma troca de uma transação relativamente grande para uma transação menor, mas bastante charmosa. Então, a gente tem, nesse momento, 3 conversas em andamento, progredindo, e, portanto, a gente acredita bastante na continuidade do plano. Obviamente, as coisas não são como eram, a nossa percepção de risco mudou, o tipo de estrutura de transação que a gente vai perseguir mudou, mas, dito isso, vida que segue, vamos procurar seguir o nosso plano estratégico de longo prazo. Sobre a parte final da sua pergunta, a respeito do caixa, o nosso caixa hoje está aplicado em bancos de primeira linha, nos principais bancos do país, em aplicações de baixo risco e alta liquidez. Portanto, eu te diria que a gente está bastante confortável com a aplicação do caixa. Não é momento de buscar rentabilidade, é momento de sair de risco. E, dito isso, eu não acho que isso é uma questão que possa ter algum tipo de implicação futura para si. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta foi enviada via webcast. É um investidor pessoal chamado Matheus. O Matheus está perguntando: existe algum caso pontual de melhora na oportunidade de M&A para o curto prazo? Matheus, obrigado pela pergunta. Como eu disse há pouco, eu acho que o cenário fica mais favorável para os compradores, sim. A gente recebeu novas oportunidades e o ritmo mudou nos últimos 2 meses. Não acredito que isso vá mudar radicalmente o panorama de M&A da Sinqia, mas, repetindo o que eu disse há pouco, é um panorama certamente mais favorável ao comprador do que ao vendedor, e nós estamos prontos para aproveitar as oportunidades que aparecerem aí nesse período. Perfeito. Então, a nossa próxima pergunta também é via webcast do Alexandre Massuda, da SFA Investimentos. Ele pergunta: sobre a implantação de software neste momento, como estão fazendo? Alexandre, bom dia. Obrigado pela pergunta. A implantação segue normalmente,
quando a gente passou pela segunda quinzena de março, alguns clientes, ainda se adaptando à realidade do trabalho remoto, pediram para suspender, foram casos pontuais. A maioria desses clientes que suspenderam na segunda quinzena de março já retomou. A vida continua normalmente. A gente consegue conduzir o trabalho de implantação de forma remota. Nossas equipes continuam trabalhando de casa e o software sendo instalado por meio de conexão com o ambiente do cliente ou a nuvem, dependendo do caso, normalmente. Então, o primeiro desafio era mais relacionado à capacidade dos nossos clientes de levar em frente a operação do que efetivamente a capacidade da Sinqia. E essas questões foram superadas. Então, o ritmo de implantação está bastante parecido com o ritmo normal. É claro que no momento desse, se algum dos clientes despriorizar ou não tiver condições de levar em frente, o que a gente vai fazer é mudar a ordem da fila de implantação. Então, nosso time continua 100% focado nisso, a todo vapor, e a vida está seguindo normalmente. Temos uma nova pergunta via webcast do Max Von, da Empiricus Research. Ele pergunta: as aquisições não podem ficar mais atrativas diante das dificuldades impostas pelo quadro recessivo com a pandemia? Isso não poderia ser um motivo para acelerar o processo nos próximos meses? Max, bom dia, obrigado pela pergunta. De fato, em alguns casos, as aquisições podem ficar mais atrativas, sim. Nos casos em que existe um vendedor motivado, claramente motivado, isso pode ser realidade. No caso, a nossa preocupação nesse momento, Max, é mais a estrutura da transação, no sentido de garantir que a alocação de risco é correta, ou seja, nesse momento existe certeza sobre o passado, alguma incerteza sobre o que vai ser 2020, 2021, 2022, e desde que a gente tenha a estrutura correta para pagar um preço que faça sentido para a Sinqia, distribuindo esse risco de resultado futuro de uma maneira correta com o vendedor, a gente pode sim encontrar deals bastante atrativos e que a gente vai se sentir motivado a levar em frente. Então, eu não chegaria a afirmar que é o momento de colocar o pé no acelerador, tanto porque a gente quer respeitar um limite de alavancagem mais baixo e isso, consequentemente, reduz o tamanho do cheque total que a gente pode fazer nesse momento e exige um aumento da seletividade. E, por outro lado, nem todo vendedor vai se sentir confortável em compartilhar conosco esse risco de resultado futuro. E aqueles que não se sentirem confortáveis em compartilhar conosco vão ficar com risco sozinhos, né? Portanto, a gente vai ter que aguardar essa transação maturar. Então, é dessa forma que a gente enxerga. É só ajustar o modelo da transação para o momento que a gente está vivendo, de forma que a gente consiga viabilizar os deals do jeito certo. Perfeito. Então, a nossa próxima pergunta é via telefone. Senhor Eric Huang, da Eleven Financial. Eric, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado por pegar a nossa pergunta. A minha pergunta, na verdade, é em relação à unidade de serviços, né? No período, a parte de projetos teve uma redução de receita. Eu queria entender como que vocês estão vendo isso para frente. Vocês comentaram, né, que comercialmente vocês viram uma certa melhora aí já em abril. Como que vocês veem isso? E aí, consequentemente, como que vocês veem a questão de uma tendência de margens nessa linha? Tenho essas duas perguntas. Obrigado. Eric, bom dia, obrigado pelas perguntas. Sobre a unidade de serviços, só um instante. Sobre a unidade de serviços, o que acontece é, na unidade de projetos, uma redução de demanda, na unidade de outsourcing, um crescimento de demanda. A gente teve, nesse primeiro TRI, alguns projetos suspensos, as atividades comerciais ficam mais difíceis também. Por outro lado, em outsourcing, a gente teve uma demanda muito forte, como eu tinha comentado, né? Os contratos novos assinados no início desse ano foram muito relevantes, a gente estava
em momento de montagem da equipe. Tudo isso somado mostra uma perspectiva mais positiva do que negativa para a unidade de serviço como um todo, o que significa que a gente continua acreditando no crescimento da receita e numa manutenção das margens. Não existe nesse momento nenhuma evidência para a gente imaginar que uma deterioração de margens possa acontecer. Tá ótimo, ficou bem claro. Obrigado. Temos nossa próxima pergunta via webcast. O Fernando Alves, um acionista, ele pergunta: neste novo ciclo de crescimento, a partir de quando há a expectativa de começarmos a ver menor pressão sobre as margens e lucratividade? Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta bastante importante, né? O resultado do primeiro TRI mostra essa pressão de forma bastante acentuada. Aqui eu tenho uma resposta que não é tão clara, porque para nós também não é tão claro aquilo que vai acontecer. E eu acho que o ritmo de evolução das margens vai depender do que acontecer com as vendas a partir de agora. Em um cenário que eu vou chamar de cenário A, a gente tem a volta à normalidade, por consequência, a volta das vendas no patamar anterior, e isso vai provocar a manutenção dessa pressão das margens, provavelmente até o terceiro TRI, talvez quarto TRI de 2020. Né? Existe um cenário B, um cenário do ponto de vista macro mais pessimista, em que as vendas não retornam tão rápido ao patamar anterior. A consequência disso é que a gente reduz a fila de implantação em uma velocidade mais rápida e em algum momento pode ser necessário desmobilizar a parte do time de implantação, o que faria as margens deixarem de ser comprimidas, permitiria uma expansão das margens num prazo mais curto. Então, a gente acredita que essa pressão, portanto, deve continuar aí no segundo TRI, possivelmente no terceiro TRI, mas no final de 2020 ela deixa de ter a intensidade que ela tem nesse momento. Perfeito. Então, vamos à próxima pergunta, também via webcast. Senhor Henrique Lara, da empresa Rich Capital. Ele pergunta: qual segmento de M&A fica mais ou menos atrativo neste momento? Henrique, bom dia. Obrigado pela pergunta. Veja, de todos os segmentos que a gente atua, a gente acredita que tem dois deles que se movem em uma velocidade de transatlântico, portanto, eles não são tão impactados pela crise. Esses são os segmentos de previdência e consórcio, tá? E nesses dois segmentos, eu acho que pouca coisa muda com o que está acontecendo nesse momento. Né? O segmento de assets é bastante interessante, a gente tem muito potencial de crescimento aí. Por outro lado, é um segmento que pode sofrer mais com a redução de AUM e, consequentemente, talvez uma redução de curto prazo na quantidade de gestoras no mercado. A gente viu isso acontecer na última crise. É um mercado que continua sendo atrativo, mas a gente tem que ter cuidado para entrar da forma correta e não se expor a uma eventual redução do tamanho do mercado nesse momento. Bancos, nesse momento, é muito atrativo, principalmente pela tendência que a gente tem do novo sistema de pagamentos. A gente acredita que existem novas instituições entrando que vão ser relevantes para formar um revenue pool mais relevante, portanto, a gente vai procurar se posicionar e, potencialmente, esse é, dos 4 mercados em que a gente opera hoje, o mais interessante para a gente buscar a oportunidade de M&A. Inclusive, no que diz respeito a bancos, a gente teve uma evolução muito positiva na nossa plataforma de pagamentos. A gente conseguiu concluir com sucesso o primeiro teste de conectividade com um dos nossos clientes. Esse nosso cliente é um banco de médio porte, fez em tempo real uma transação, uma ordem de pagamento com o Banco Central, e por essa razão esse nosso cliente já optou pela plataforma de pagamento da Sinqia, em detrimento da plataforma de um outro concorrente que
no momento não conseguiu apresentar o teste, conseguiu apresentar um PowerPoint, né? Então a gente está bastante animado com a perspectiva para bancos e especialmente no que diz respeito a pagamentos. Perfeito. Próxima pergunta também vem webcast. O Lucas pergunta: como as alterações feitas em contratos vão influenciar as receitas futuras? É algo pontual para o período de crise ou foram renegociações que afetariam as receitas a longo prazo? Obrigado pela pergunta. Com relação ao impacto do coronavírus em si, até esse momento a gente não teve revisões contratuais. Existem pleitos de alguns clientes no sentido de obter um desconto ou obter a não aplicação do reajuste inflacionário, mas, na nossa visão, esses pedidos eles têm mais a característica de um pedido oportunista do que de um pedido fundamentado, por isso eles têm sido negados e até esse momento a gente não teve nenhuma redução contratual por conta do coronavírus. No meu discurso sobre a carteira de contratos, eu expliquei de um caso de um cliente SaaS que mudou a modalidade de contrato. E o que aconteceu nesse caso foi o seguinte: era um cliente proveniente da SoftPar, ele pagava um valor mensal que dependia de algumas volumetrias, da quantidade de gigabytes armazenados no sistema. E esse é um contrato que foi crescendo de 100 mil mês para 200, para 300, para 400, para 500, e chegou um momento e esse cliente preferiu substituir aquele contrato de preço variável por um contrato de preço fixo, o que, obviamente, na ótica do cliente faz todo sentido. Na ótica da Sinqia, isso trava o preço de contrato, mas trava em um patamar que é bastante interessante e mantém o contrato como um contrato muito lucrativo. Portanto, não é exatamente um problema para a gente, e é um caso pontual. Certo. Temos então a próxima pergunta do Matheus, investidor pessoal. Ele, parceria com a Darwin Startups. É uma ideia a seguir com os investimentos? Poderia falar mais sobre os assuntos? Matheus, obrigado pela pergunta. Sim, a parceria com a Darwin é bastante importante para a gente, né? A nossa estratégia de M&A convencional segue, como sempre foi, mas a gente passou a enxergar algumas oportunidades de buscar novos negócios com característica mais inovadora, com característica mais disruptiva, e a forma como a gente escolheu trazer esses negócios para a Sinqia foi por meio de uma aceleradora. Então a gente se juntou aí à Darwin e, consequentemente, alguns investidores de bastante renome, como, por exemplo, a B3, a Transunion, o Banco Safra. E com esse primeiro aporte, a gente passa a observar as oportunidades de investimento que a Darwin deve trazer para esse grupo e aquelas que fizerem sentido para o negócio assim, que a gente pretende se tornar sócio e, eventualmente, no futuro, transformar em uma oportunidade de M&A. Perfeito. Então, a próxima pergunta é do Alessandro Fernandes de Carvalho. Ele pergunta: bom dia, há alguma chance da Sinqia olhar outros mercados fora o financeiro? Alessandro, bom dia. Obrigado pela pergunta. A nossa estratégia nesse momento é consolidar o mercado de soluções para o setor financeiro, o que significa um setor bastante amplo que inclui bancos, corretoras, distribuidoras, assets, administradoras de consórcio, entidades de previdência, seguradoras, financeiras, factoring, instituições de pagamento e por aí vai, né? Esse é o mercado que mais consome software no Brasil. Ele consome aproximadamente 26% de todo o software que é comprado no Brasil. É o maior mercado vertical no Brasil. E dito isso, a gente acredita que tem muita oportunidade para crescer dentro do setor financeiro, portanto, nesse momento, não se justifica para a Sinqia sair do setor financeiro, no sentido, por exemplo, de indústria, governo ou varejo.
Perfeito. Então, gostaria de lembrar a todos que para realizar uma pergunta, basta digitar *1 em seu telefone. Caso a pergunta não tenha sido respondida, pode enviar ela para ri@sinqia.com.br. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao Sr. Bernardo para suas considerações finais. Por favor, pode prosseguir. Mais uma vez agradeço a todos pela participação em nossa teleconferência e nossa equipe fica à disposição para qualquer esclarecimento adicional que seja necessário. Muito obrigado. A teleconferência dos resultados do primeiro trimestre de 2020 da Sinqia está encerrada. Por favor, podem se desconectar.